Pessoal, vamos ver esse William Shakespeare e o Globe Theatre. Vocês lembram de uma aula em que eu falei? Foi até recente. Aula de língua inglesa, em que eu falei que essa daqui era a escrita britânica. A gente viu isso aqui lá em Places and Buildings, locais e construções, né? Essa daqui é a escrita britânica. A escrita americana, ela inverte a ordem aqui. Por exemplo, se torna theater. No caso é theater em inglês britânico, né? Theater, e o outro é theater. Fecha mais, né? Né? É o Globe Theatre. William Shakespeare, o Globe Theatre. Vamos ver aqui. Você já ouviu alguém recitar ser ou não ser, eis a questão? O autor dessa famosa frase é o dramaturgo, poeta e ator inglês William Shakespeare. E essa pergunta figura no texto de uma das suas peças, Hamlet. É uma das peças principais, se não a principal, de Shakespeare, né? Porque ele tem duas das mais famosas, né? Que é Romeu e Julieta, que é a mais conhecida assim por todos, a história, né? E Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, né? Que o pai, que era o rei da Dinamarca, morreu, causas assim um tanto estranhas. Aí depois ele descobre que está acontecendo uma tramóia dentro do reino, tal, enfim. E essa pergunta ele faz, ser ou não ser, né? Existir ou não existir, né? Viver ou morrer, eis a questão, né? Ele está ali com as suas dúvidas existenciais, né? Vamos lá. Vale muito a pena ler, tá, gente? Shakespeare. Eu comecei a ler por Shakespeare. Eu não comecei a ler tão cedo, apesar dos meus 18 anos, mas eu comecei a ler indo lá na biblioteca pública, lá próximo do Dragão do Mar. Eu ia pegar livros do Shakespeare, sempre ia. Pegava os livros e tal, aí eu li umas 5 peças do Shakespeare, aí foi aí que eu tomei gosto pela leitura. Porque a tragédia ela é fácil de ser lida, apesar da linguagem. Né? Você bota um dicionáriozinho ali do lado, se você tiver alguma dificuldade, aí você vai lendo. Né? Você vai lendo, alguma dificuldadezinha você vai lá no dicionário, aí entende o contexto, continua. Tá? Porque são rápidas e são curtas. Né? Shakespeare construiu sua carreira teatral em Londres. Estou nessa partezinha aqui. Shakespeare construiu sua carreira teatral em Londres no século XVI, ou seja, 1500 e alguma coisa. E escreveu mais de 30 peças de teatro, muitas delas eram tragédias, como Macbeth e Tito Andrônico. Nunca li Tito Andrônico, mas está aqui, posso ler depois. Mas também havia comédias, algumas inclusive repletas de criaturas mágicas, como O Sonho de uma Noite de Verão. Nunca li as comédias dele. Shakespeare apresentava suas peças no Globe Theatre. É o Teatro Globo, em tradução livre. O teatro tinha paredes, galerias cobertas. Você sabe o que é galeria, né? São aqueles corredores, né? Aqui no Quixadá tem demais aquelas galerias, né? Galerias cobertas e uma grande área abaixo do palco.
o palco era mais assim acima e tinha uma grande área embaixo, que ficava a céu aberto. Esse espaço descoberto, ou fosso, em geral era ocupado pelo público que não tinha condições de pagar para ter acesso às galerias. As galerias ficavam mais acima e eram cobertas, eram tidas como os camarotes, né, de hoje. O comportamento dos espectadores que assistiam às peças em pé nesse fosso era muito diferente do que se vê hoje em dia nos teatros. Caso a peça não lhes agradasse, olha só que curioso, eles lançavam tomates e legumes podres em direção aos atores. Rapaz, olha isso. A gente vê muito isso nos filmes, né? Filmes de época. Quando alguém está se apresentando, de repente é um bobo da corte, não sei o que, se você não cativa o público vai lá e pá, joga tomates em você, né? Para um espectador atual, acostumado à tradição teatral dos séculos XIX e XX, a relação entre o palco e a plateia no Globe Theatre da época do Shakespeare poderia ser interpretada como uma grande confusão. No teatro de Shakespeare, as peças normalmente não tinham troca de cenário e era um diálogo entre os atores e o jogo teatral. E o jogo teatral que estimulava o espectador a usar a imaginação para criar o espaço cênico. Um bom exemplo da importância da imaginação no teatro shakespeariano é o que, como a sociedade da época impedia que as mulheres atuassem, eram atores que interpretavam seus papéis. Homens faziam o papel de mulher. Perucas, de repente até uma máscara, né? Assim, tanto nas tragédias quanto nas comédias, eram homens que se maquiavam e usavam grandes vestidos para interpretar rainhas, fadas e deusas. Está aí o Shakespeare, né? Deixa eu aproximar mais. Retrato de William Shakespeare. Grande, né? Grande dramaturgo. Está aí o Globe Theatre, né? Tá aqui as galerias, né? E aqui era o fosso, onde as pessoas mais simples simplesmente faziam suas avaliações. Pessoal, perguntinha básica. Essa imagem aqui, esse jovem com esse navio, aí, o que quer dizer, né? No teatro, como já vimos anteriormente, existem recursos cênicos que permitem ativar nossa imaginação, de modo que um pedaço de pano pode virar uma fogueira, uma lâmpada pequena pode virar o sol, e a nossa cabeça pode se tornar um oceano. Assim, não é preciso construir grandes cenários que imitem fielmente as paisagens da realidade. Podemos apenas sugerir a presença dessas paisagens por meio de alguns elementos. Que esse jovem estaria... Por que ele estaria com esse navio aí? O que isso significa, né? Percebe como é a criatividade que faz com que as pessoas possam imaginar melhor as coisas dentro do teatro? Isso aqui é muito interessante, tá? Eu queria ler isso aqui com vocês. Quantos minutos? Vou ver se eu leio numa lapada só, né? Espaço dramático. 3 tipos de espaço. Espaço dramático.
Espaço retratado no texto teatral, ou seja, nas histórias contadas pelas dramaturgias. Em geral, são diversas as paisagens nas quais as peças de teatro acontecem. Na peça Tanico, do Teatro Oficina, eram apresentados diferentes espaços do Japão antigo ao longo da viagem da comitiva. O espaço dramático consiste em uma paisagem construída mediante elementos cênicos ou pela imaginação do espectador. É o espaço da ficção. Espaço dramático é o espaço onde há o drama, né? Dramático de drama. Dram significa movimento em grego, né? Onde as coisas aconteciam, tá? Espaço cênico, o espaço real do próprio teatro. Ou seja, o seu espaço concreto. Em geral, sua arquitetura é dividida em um espaço específico no qual os atores atuam e um espaço no qual os espectadores assistem aos espetáculos. Espaço cênico é o teatro em si, né? Você tem o espaço ali dos atores e você tem o espaço do público. Ali é o espaço cênico, tá? Há casos em que o espaço cênico é composto por uma série de outros elementos, como iluminação, palco, cadeiras, cenários, etc. Às vezes o espaço cênico pode ser uma rua ou um bairro inteiro de uma cidade, como no espetáculo Barafonda. Vocês lembram lá no início do ano que o espaço cênico era o Rio Tietê? Eram barcos no Rio Tietê, um rio completamente poluído e as pessoas assistindo aquelas peças no meio do rio, né? À noite. Está lá na página 15, lá na página 15. Páginas 14 e 15. Isso é o espaço cênico, onde acontece a peça, né? Cuidado, espaço dramático exige da imaginação de vocês, né? De imaginar vários espaços, aquela coisa toda. O espaço cênico é onde acontece a peça, né? E o espaço lúdico? Espaço misto, pois nele acontece a mistura dos elementos da ficção com os elementos da realidade. O teatro tem lugar na relação entre a imaginação do público e a ação teatral, que por sua vez é concreta. Assim é possível que, mesmo em um espaço vazio, possa surgir a paisagem de um deserto. Caso o ator convoque a imaginação do público e diga que estão em um deserto, na hora que você está lá no espaço cênico, você como ator, de repente você exige do público, não é que você diga assim, gente, vamos pensar que isso aqui é um deserto, não é isso não. Só pelas palavras, pelas atitudes, muitas vezes até pela luz, como eu falei para vocês, de repente você bota uma luz assim, alaranjada, aquela luz assim amarela, bem forte, aí a pessoa com aquelas roupas de nordestino, né, de vaqueiro, aquele chapéuzinho de couro, aquele sofrimento, andando com um jumentinho e tal, de repente ele está mostrando ali que está num local bem quente, bem árido, bem seco, né? Aí é o espaço cênico exigindo do espaço lúdico, né? Assim é possível que mesmo em um espaço vazio possa surgir a paisagem de um deserto, caso o ator convoque a imaginação do público e diga que estão em um deserto. No caso do espetáculo Romeu e Julieta, bastou que os atores subissem uma escada para simular a sacada de uma casa. Percebem? Então é isso, tá, gente? São algumas coisas bem simples sobre teatro, não dá pra gente trabalhar mais do que isso. E eu acho que é isso, a gente encerra o ano com isso. Eu não vou trazer mais conteúdos de arte para vocês, porque eu não vejo tanta necessidade em relação a isso. A gente viu bastante sobre o livro, né? E a gente faz a avaliação na próxima semana, tá bom? Beijo a todos. Uma coisinha para quem estiver me assistindo até agora, tá? Provavelmente ano que vem, não sei como é que vai ser. Eu ainda estou aguardando o Estado me chamar, né? Mas
talvez eu até nem esteja mais com vocês na escola, tá bom? Então, de toda forma, o ano foi muito produtivo e eu adorei trabalhar com vocês, tá bom? A gente se vê. Esse espaço da educação ele é tão curto, tá? Não fiquem pensando, é um para sempre. Não, a gente sempre vai se esbarrar. Eu tenho um caso aqui no Quixadá e eu sempre estarei aqui, tá bom? Beijos a todos.